segunda-feira de manhã. Uma das tradições dos brasileiros é discutir os jogos da rodada de fim de semana. As injustiças, o gol que saiu no último minuto, o time de estrelas que perdeu para o azarão. Talvez essa seja a grande diferença do futebol em relação a outros esportes. Nele, reina o inesperado. Maravilhoso é esse. Quando você não está esperando nada, de repente surge uma bela jogada, surge um gol aos 48 minutos do segundo tempo de mão, né? Impedido, que vai haver uma grande controvérsia no dia seguinte. Mas eu acho que essa é a maravilha do futebol. Muitos esportes valorizam a precisão e a mais absoluta correção. No atletismo, a vitória pode depender de milésimos de segundos. No basquete, um pequeno contato físico pode gerar uma falta que paralisa o jogo. O futebol é bem diferente. No futebol continua sendo ainda essa questão do imponderável, essa questão do árbitro. Nelson Rodrigues dizia, tem que ter o juiz ladrão. Se não tem, se tem um juiz muito certinho, algum momento ele tem que errar, né? Para que haja uma discussão na segunda-feira, para que haja uma discussão na quinta-feira, isso tem que acontecer de alguma forma. O maior exemplo de como o futebol subverte a lógica do esporte está em Garrincha, um jogador de estatura baixa, de pernas tortas, mas que humilhava seus adversários com seus dribles. Esse é o modelo do jogador que agrada a muitos torcedores brasileiros. Mais do que hábil e capaz, ele deve ser malandro, esperto e tem que ser moleque. O brasileiro, por vezes, ele tem um culto a isso, né? Uma certa dose de transgressão nos faz brasileiros, né? Então faz parte, isso a gente encontra muito no futebol. Quando o brasileiro fala do seu estilo de jogo, do estilo de futebol brasileiro, é um estilo malandro. Então é muito frequente a associação do estilo de jogo do brasileiro com a malandragem. Basta fazer um teste. Pergunte a qualquer torcedor o que ele prefere. Um time mediano, mas disciplinado, ou um time formado por jogadores individualistas, incontroláveis, mas talentosos. Não é à toa que a escalação de Dunga para a Copa de 2010 não agradou muita gente. Para muitos, essa escalação não valoriza o autêntico futebol brasileiro, onde o talento autêntico estaria acima da técnica. Quando tem um futebol muito técnico, muito certinho, eu acho que nem o torcedor mais racional gosta. Muitos esportes exigem equipamentos e um intenso treinamento do atleta. Com o futebol é mais fácil. Em qualquer lugar, na favela, na rua, com uma simples lata, já é possível dar os primeiros chutes. E essa origem humilde de muitos de nossos craques gera uma identificação com a torcida, o que é curioso para um esporte que chegou ao Brasil como modalidade de elite. O negro você não tinha dentro do campo, né? Por que o Fluminense é chamado de pó de arroz? Né? Porque eles colocaram um jogador negro para jogar e pintaram esse rapaz de pó de arroz, colocaram pó nele para que ele ficasse meio branco. Só que com o suor aquilo foi descendo, ficou o apelido de pó de arroz. E depois os jogadores negros foram entrando, o Palmeiras não aceitava jogador negro, né? Depois aos poucos foram entrando, então era um esporte praticado por gente rica. Para muitos, o futebol de hoje sofre com a sua mercantilização, a busca por resultados e faturamento estaria matando o futebol autêntico. Nas grandes competições é possível futebol arte porque elas têm mais tempo. Por exemplo, o time do Santos, que encantou em 2010 pela capacidade do futebol arte, ele dificilmente é aplicável numa competição de curta duração como Copa do Mundo. Mas na verdade, todo time busca resultados. O tempo cria amigos. E é com eles que a paixão pelo futebol se alimenta. Passamos a imaginar que os heróis de outros tempos eram infalíveis. Você vê os melhores momentos da final da Copa de 70, Brasil e Itália, né? São lances magistrais, aqueles famosos lances o gol do Pelé, o chute do Carlos Alberto, a jogada do Clodoaldo. Só que tem coisas ali
horrorosas de jogadas também. Quer dizer, não é perfeito o tempo todo. Tem uma falta que o Pelé bate a falta, ela vai pro... Parece o armeiro chutando, ela vai pro pau da bandeirinha, né? Alguns esportes podem ser perfeitos para simbolizar a nossa habilidade enquanto espécie. Mas futebol é diferente. Ele serve para mostrar a nossa alma, imperfeita, imprecisa e imprevisível. Marcado por mitos, fanatismo e falta de lógica. Esse é o futebol que nos encanta, nos apaixona e que se transforma em uma razão de viver para muitos. Dizem que não é uma das coisas mais importantes do mundo, né? É a coisa mais importante do mundo.